Muito bem, pessoal. Vamos para a terceira etapa aqui da nossa aula. Nós vamos estar falando sobre comando numérico agora. O que seria o comando numérico? O comando numérico computadorizado, também conhecido como o famoso CNC, Computer Numeric Control, é um sistema que vai permitir o controle de máquinas, sendo utilizado principalmente onde? Em tornos que vocês conhecem como CNC, ou também conhecido como centro de usinagem. Bom, a gente utiliza para o controle numérico alguns métodos de programação, que são conhecidos como métodos de programação CNC. E eles são classificados em 4 grupos, como disposto aqui, né? O primeiro é programação manual. O segundo, programação do tipo APT, sistema gráfico interativo, sistema CAD e CAM. O exemplo do sistema de comando numérico de programação manual, ele consiste na elaboração de um programa de linguagem, como esse mostrado aqui embaixo. Você utiliza números e letras em conjunto que vão gerar um tipo de código que o computador vai entender como um comando. Ok? Então, a programação manual consiste em elaborar um programa de linguagem que o CNC vai entender. A linguagem de programação ela é composta por um conjunto de códigos, como esse que eu mostrei aqui embaixo, que é formado, como eu disse, por letras e algarismos numéricos. Então, por exemplo, N01 indica o número da linha, G01 indica o comando chamado interpolação linear, e assim por diante. Tem vários e vários códigos, cada um com seu significado. Já a linguagem APT, o programador vai definir as entidades geométricas no próprio desenho da peça e descreve na seção de declarações de geometria todos os dados necessários para identificá-los. Então, aqui a gente tem um exemplo de definição de geometria. P0, por exemplo, se eu digitar esse código, o que significa? Significa uma coordenada no desenho da peça. Tá? Então, cada uma tem a sua coordenada. Por exemplo, aqui, o programa apresentado a seguir, esse embaixo, pode ser utilizado para tornear essa peça da figura aqui. Além do desenho da peça, deve-se conhecer as dimensões da placa. A placa é onde vai a ferramenta que vai tornear a peça, que vai retirar material e deixar a peça dessa forma que a gente está vendo aqui. Então, ele dá aqui, ó, 110 milímetros, comprimento das castanhas. 30 milímetros sobre metal, 1 milímetro, é a informação do que ele quer da peça. Então, se eu digitar esse código lá, por exemplo, código G, 59Z296, a ferramenta ela vai ser deslocada de um ponto zero. Um ponto zero, por exemplo, eu posso colocar esse ponto aqui, ó, que eu estou indicando que tem essa bolinha na ponta da peça, né, 1.0. Então, ele traz essa ferramenta até esse ponto. Depois que ele faz? Deslocando para chamar a ferramenta até aqui, ele insere esse código, N1T101M4. A ferramenta ela é chamada até o ponto 0. Depois tem alguns comandos que ele utiliza aqui para... não está especificando aqui, mas geralmente é um comando que você utiliza para fazer alguns acertos, tá, entre a ferramenta e a peça. Depois você vai vir com esse comando
e vai iniciar o faceamento da peça. Então, a ferramenta ela começa a tirar um pouco de material dessa face. Tá? Então, essa peça gira em torno desse eixo central. A peça conectada à ferramenta, conectada à peça, ela tira um pouco de material dessa face. Depois, com esse comando mais longo, começa o desbaste. Então, o material vai ser tirado ao longo da peça em relação ao eixo. Então, eu vou tirar material aqui, aqui, até o final. Tá? E aí você tem outros comandos até chegar ao final da retirada de material da peça. Tá? Então, esse é um exemplo de comando numérico, pessoal. Esses comandos aqui, você por exemplo, teria como inserir esse comando através de um painel que é localizado na parte externa do torno. Tá? Esse painel tem todos os botões que tem as letras, tem os números, e através de um manual ou do conhecimento do operador, ele insere esses comandos e você vai ver através de um display. Você escreve esse comando, tá? Manda para o sistema automatizado do torno e ele vai entender e codificar para que a máquina faça o trabalho de desbaste na peça, né? Tá bom? Bom, então essa é a parte de comando numérico, ok? Os controladores, o que seriam agora os controladores? Os controladores, pessoal, eles vão fornecer a computação, o cálculo e gerenciamento dos dados de entrada, input e output de um sistema de automação. Eles atuam como um núcleo ou são ligados em rede distribuídos por todo o sistema. Aqui a gente vê dois exemplos de controladores programáveis. Tá? Você tem um sistema de entrada numérico nesse controlador, você tem um sistema de aceite de entrada, de correção, e tem também um display que você consegue fazer a leitura no painel. Esse outro, à esquerda, ele já tem um sistema de conexão em cima aqui, com um código distribuído ao longo dele. Você tem um sistema de entrada e controle de dados aqui, desses botões azuis, e um painel de leitura, um display de leitura aqui em verde. Então, esse é um outro exemplo nessa figurinha aqui de um controlador lógico programável, né? PLC ou CLP, como a gente viu. E eles são utilizados para controle de automação, principalmente em chão de fábrica. Né? Eles são essencialmente computadores conhecidos como digitais, e eles vão servir para controlar processos eletromecânicos. Veja que quando os controladores lógicos programáveis surgiram, pessoal, eles eram apenas eletromecânicos. Hoje, com a tecnologia digital, a parte eletromecânica foi embarcada, ou vice-versa, né? O computador digital foi embarcado na parte eletromecânica, fazendo o controle que antes era puramente eletromecânico. Bom, onde a gente utiliza os CLPs, né? A gente utiliza em indústrias, em geral, em máquinas, principalmente máquinas de embalagens e semicondutoras. Bom, ao contrário de um computador que a gente está acostumado a utilizar, né, computadores de uso geral, esses CLPs, como da figura ao lado aqui, né, eles são desenvolvidos com várias entradas e várias saídas. Por exemplo, aqui em cima a gente está vendo várias entradas, ok? E várias saídas. Por exemplo, a gente pode fazer um controle de temperatura de uma sala, controle de ruído
sonoro e ruído elétrico. Tá? Você consegue fazer a transformação de dados sonoros para transformação em sinais elétricos, né? Controle de resistência à vibração, controle de resistência a impacto. Então, você consegue uma porção enorme de controles do ambiente em que você trabalha. Os programas utilizados para controlar as operações da máquina, eles são armazenados em memórias alimentadas por baterias, ok? Muito bem. Então, esse é o controlador lógico programável. A principal diferença entre o CLP e outros computadores, desses que a gente usa como notebook, né, ou PCs, né, é que os controladores CLP são preparados para condições severas. Imagina, você trabalhando numa fábrica em que condições como poeira, calor, frio, condições radioativas, elétricas, você trabalhar com um computador bem sensível, né, ao meio ambiente é totalmente inviável, né? Então, eles possuem uma facilidade para arranjo de entrada e saída de dados extensivos. Então, por isso que eu vou utilizar um controlador desse, né, ao invés de um computador básico que a gente utiliza em casa. Esses arranjos que pertencem ao CLP, eles conectam o mesmo aos sensores e atuadores. Toda máquina ela tem uma porrada de sensores ao longo de sua extensão. Vamos supor que você trabalha numa indústria que faça chapas. O controlador, o operador, ele coloca a chapa numa prensa, a prensa fecha, demarca a chapa, abre a tampa de novo e tira a chapa, o operador tira a chapa. Imagina se a prensa, quando o operador está colocando a mão lá dentro com a chapa, a prensa fecha e pressiona a mão do operador. Você precisa de um sensor ali que perceba que a mão do operador está naquela área, naquele momento, naquele instante. Então, o sensor vai conversar com o CLP e outros mecanismos para que a prensa tenha um determinado tempo que ela não esteja fechada enquanto a mão do operador estiver dentro da área de prensa, né, da chaparia. Variáveis de processo analógicas, como temperatura e pressão, o CLP ele faz esse controle. E posicionamento de sistemas, né? Então, um sistema de posicionamento de chapa numa prensa. Você consegue fazer isso através de um controle de CLP. No lado do atuador, os CLPs operam motores elétricos, cilindros pneumáticos, como a gente falou lá atrás, né? E cilindros hidráulicos, relés magnéticos ou até solenoides, ou ainda saídas analógicas. Então, essa foi a parte de controladores lógicos programáveis, para complementar a parte que nós falamos lá atrás. Agora, a parte de sistemas embarcados. O que são os sistemas embarcados? Eles são sistemas de computação com um propósito específico. Qual seria a função deles, né? Eles são desenvolvidos para realizar uma ou algumas funções dedicadas, muitas vezes com restrições computacional de tempo real. Como que eles são estruturados fisicamente, né? Eles são embarcados como parte de um dispositivo completo, incluindo a parte de hardware e partes mecânicas. Em contrapartida, né, um computador de uso geral, como um computador pessoal, PC, né, ou um notebook, consegue realizar muitas tarefas diferentes,
devido àquela memória RAM, né? Dependendo da sua programação. Os sistemas de controle embarcados controlam vários dos dispositivos mais utilizados atualmente. Os componentes de controle comuns de um sistema embarcado são o microprocessador, ou a CPU, a memória RAM e a memória flash. Bem parecido até com um computador PC, né? Aqui nós temos um exemplo de um sistema embarcado, que seria, por exemplo, um termopar, um controlador de temperatura e de processo, tá? Então, um tipo de controlador de propósito específico muito utilizado é o controlador de temperatura ou termopar. Esse dispositivo realiza um controle simples de liga e desliga de um aquecedor. Então, aqui, ó, à direita, você vai ver um botãozinho para subir e descer. Então, você aumenta e diminui a temperatura que é dada em graus em Celsius ou Fahrenheit, de acordo com o sistema embarcado, né? Os controladores podem ser desenvolvidos por um tipo específico de sensor de temperatura ou ser configurados via softwares. Geralmente, pessoal, o termopar ele pode ser utilizado em pesquisa científica, principalmente no controle de temperatura de fornos que fazem a configuração de semicondutores. Então, eu preciso aquecer o semicondutor para chegar num nível de temperatura que ele se comporta de um outro tipo, de uma outra forma. Então, eu utilizo esse sistema aqui e coloco a temperatura que eu quero, ou eu programo isso para que naquela temperatura ele me avise. Então, esse é um exemplo de sistema embarcado. Os sensores, pessoal, são muito importantes. Assim como nós temos os nossos olhos no ser humano, a parte olfativa, tá? A parte de som que a gente ouve, né? São os nossos sensores. As máquinas também possuem sensores, né? Que fornecem dados de entrada, na qual os sistemas de controle vão fazer a leitura desses dados de entrada que os sensores captam, entendendo o seu ambiente. E para isso, e com isso, fazendo uma comunicação com o operador ou com o sistema ambiente. Os sensores conhecidos como discretos, eles vão indicar a ausência ou presença de um objeto, como aquele exemplo que eu dei da prensa hidráulica, ou a posição de um atuador. Enquanto os sensores analógicos são usados para detectar uma pressão, como aquele caso do sistema pneumático, que a gente falou lá em cima, tá? Eles podem ter sensores acoplados. Uma posição ou ainda muitos outros fenômenos físicos que podem ser descritos numericamente, tá? Os sensores discretos, eles são digitais, aqui um exemplo na figura de sensor discreto, e fornecem um sinal de liga ou desliga, on ou off. Muitos deles vêm com o cabo ligado para a terminação em um gabinete de controle, mas outros possuem uma variedade de opções de cabos com desconexões rápidas, também conhecido como QD, Quick Disconnect. Eles estão disponíveis nas configurações de sinais de saída, né? De 24 VCC, 120 VCA ou contato fechado. É lógico, pessoal, que a gente está falando sobre a parte de automação, né? Isso vai embutido numa máquina. Então, a máquina, em geral, num projeto de layout, vocês não vão estar ali pensando no sensor discreto, a área que ele ocupa no projeto de layout. Por quê? Ele faz já parte da máquina e ela já possui uma área. Esse exemplo que a gente está dando aqui é para vocês terem uma noção geral de automação dentro de um projeto de fábrica layout, o que vai numa máquina, né? A gente também tem, pessoal, os sensores fotoelétricos, como esse que a gente está vendo aqui, ó, à nossa direita. Eles transmitem e recebem um sinal de luz.
O sensor, ele muda de estado quando a luz muda de recebida para não recebida, e aí vice-versa. A gente tem duas condições de saída para o sensor fotoelétrico. A luz acesa, em que a saída do sensor é energizada quando uma luz é detectada, e apagada, em que a saída do sensor é energizada quando não é recebida a luz. Esse costuma ser um parâmetro selecionável com uma chave ou seleção de fios, né? Aqui eu coloquei para vocês um tipo de máquina, tá? Que ela faz uma leitura de código de barras. Tá? A gente vai mostrar ela ali na frente. Antes a gente vai falar um pouco do código de barra em si. Então, o código de barras ele vai ser um método de representação de dados que vai colocar esses dados recebidos em um formato que é visível e legível por uma máquina, como esse que a gente está vendo aqui na lateral, né? Um código de barra e um outro tipo de código que a gente utiliza no celular. Então, esse código ele pode ser alfanumérico, pode ser através de código de espessura de barras, como a gente está vendo, quadriculados, né? Esse aqui que a gente vê em cima, à direita, é a codificação unidimensional 1D, ou barra linear. O sistema RFID, tá, é um sistema de identificação por radiofrequência, Radio Frequency Identification, é um outro método de marcação e identificação de peças. Ele é diferente do código de barras, né? Um uso comum para esse sistema, na automação industrial, é rastreamento de pallets, tá? Ou veículos em um processo. Na aula passada, a gente mostrou, falamos um pouco de pallets, né? E como que você faz agora para fazer o rastreamento deles? Você pode utilizar esse sistema de identificação, tá? Então, esse sistema, ele possui um rádio receptor transmissor para comunicação bidirecional com uma interface com um processador que recebe as informações e as etiquetas RFID, que contém as informações. Olha o sisteminha RFID aqui, pessoal, tá? Bonitinho para vocês. Olha aqui o sistema RFID com o operador, com a máquina fazendo a leitura desse sisteminha aqui que vai no objeto, né? Que vai ser rastreado. Bonito isso, né, pessoal? Vamos para a próxima. Os temporizadores, né? O temporizador, como esses dois exemplos aqui embaixo, ele vai reagir a um sinal aplicado ou a alimentação de energia e comuta um conjunto de contatos com base em um atraso. Ele também pode criar uma série repetitiva de pulsos. E os temporizadores podem ser puramente mecânicos, tá? Como esse aqui que a gente está vendo à esquerda, como os temporizadores pneumáticos, eletromecânicos, né? Com um motor e embreagem, ou inteiramente eletrônico. Então, eles são disponíveis no formato analógico e digital. E a gente tem categorias para temporizadores, né? A gente tem em atraso, também chamado on delay, sem atraso, off delay, disparador, one shot, pulso ou ciclo de repetição, né? Pulse, repeat, cycle, etc. Muito bem, então terminamos essa parte da aula aqui. Então, isso era o que eu queria falar para vocês em relação à automação. Então, a gente viu tudo sobre automação, pessoal. Tem bastante coisa aí para vocês darem uma estudada. Agora, vamos fechar essa aula aqui. Até mais, pessoal.